Fala, meu queridão, minha queridona, tudo bem? Professor Bira, literatura, auladê.com.br. Tudo tranquilinho aí? Sentadinho? Vamos curtir mais uma aula aqui de análise de poesia, aula de poesia. Poesia! Olha só que interessante. Ô Bira, o que tu separaste para nós? Né? Bom, cara, faz horas que eu não gravo alguma coisa desse cara. Esse cara é uma figura importante dentro da literatura brasileira, até porque ele é considerado o primeiro poeta brasileiro, né? Porque no século anterior, no século XVI, os anos lá ali de 1500, nós temos mais a literatura informativa, a literatura catequética, né, e tal. Aí no século XVII, os aninhos de 1600, né, claro que aqui eu estou sendo didático, nós temos o Barroco, e no Barroco nós vamos ter essa figura brilhante, maravilhosa, um dos maiores poetas brasileiros, né? Vamos falar nisso, baiano, né? Aí um salve para nossos queridões e queridonas aí da Bahia, Salvador e todas as cidades e municípios desse estado maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer. Eu estou falando de quem? Gregório de Matos Guerra, ou também conhecido o Boca do Inferno, Boca do Lixo, né? O cara que não tinha papas na língua. Bom, só para recapitular um pouquinho aqui, né? O Gregório de Matos Guerra, pessoal, a divisão ali da sua poética tá naquele mundo entre a poesia lírica, que tu pode falar ali da amorosa, da filosófica, eu escolhi uma filosófica hoje para vocês, a religiosa, e temos a satírica, que, né, simplesmente foi essa produção que direcionou essa alcunha, esse apelido de Boca do Inferno. Hoje eu peguei uma aqui filosófica para analisar com vocês, ok? Eu vou pedir, então, para vocês aí da produção. Produção, tudo tranquilo aí? Tá? Dá um zoom aí para a gurizada. Foi? Foi? Lê comigo aí, ó. Tem um soneto belíssimo aqui, né? Ó, os dois quartetos, os dois tercetos, né? Vocês devem lembrar que o Barroco mexe muito com aquela dicotomia, né? A alma, a carne, o céu, o inferno. Ou eu aproveito os gozos terrenos, ou eu sigo os preceitos religiosos, né? Ainda de influência lá da reforma protestante, da contra-reforma, principalmente da contra-reforma católica, né? Mas olha só, tem um detalhezinho aí. Se vocês olharem o nome, está escrito Inconstância dos Bens do Mundo. E entre parênteses eu coloquei a instabilidade das coisas do mundo. Vocês podem encontrar esse poema das duas formas, tá? Porque muitos dos seus poemas foram encontrados depois, muitos até hoje não se tem certeza absoluta, né? Esse aqui é dele mesmo, não tem problema nenhum, né? Porque é o problema, né? Então tá, lê com Bira aí, acompanha. Ó o quartetinho aqui. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Volta pro Bira aqui. Zoom. Foi? Estamos no ar? Foi. Então, beleza. É um poema um pouquinho complexo, né? Mas o Bira aqui vai dar uma mastigada para vocês, ok? Bom, tem um tom aqui bem filosófico, como eu falei, né? Essa coisa da efemeridade do tempo, da passagem da vida aqui, eu acho que isso vocês percebem rapidamente. Mas aí tem outras partezinhas que são legais aqui pra gente analisar. Um detalhe importante, não esqueçam, o Barroco é cheio de figuras de linguagem, ele é cheio de choques, conflitos, dicotomias. E algumas dessas figuras, como exagero, hipérboles, ironia, metáforas, né, comparações subtendidas e tal, e muitas antíteses. As antíteses estão gritando aqui, né? Nasce o sol, não dura mais que um dia, né? Bom, então nós vamos falar um pouquinho desse poema aqui. Esse poema é maravilhoso, é um dos meus preferidos dele, ele é bem conhecido também, é um dos mais conhecidos do nosso Greg, né? O Greg, tá? Bom, então olha só, nesse primeiro quarteto aqui ele diz o seguinte, ó: nasce o sol e não dura mais que um dia, tá? Passagem do tempo, né? Nasceu o sol, não dura mais que um dia, é uma obviedade, mas vem a noite. Até aqui tudo bem. Depois dessa luz, segue a noite escura. Olha essa dicotomia, né? Olha as antíteses aqui. Em tristes sombras morre a formosura, e em contínuas tristezas, alegrias.
Bom, até aqui ele está mostrando esses dois lados, né? Ele está comparando essas informações. Aí ele vai começar a se perguntar, né? Por que se acaba o Sol? Perdão, porém, se acaba o Sol, por que nascia? Aquela, né? E aí, por que das coisas, né? Se ele nasce, mas depois ele vai nanar, né? E nanando ele some. Mas no outro dia ele vai nascer de novo, mas depois vai nanar de novo. Se formosa a luz é, por que ela não dura? Por que ela termina e só volta no outro dia? Como a beleza assim se transfigura? São questionamentos, pode ver, tem os pontinhos de interrogação. Se transfigurar, ela muda. O que é belo, deixa de ser belo. Eu não vou dizer que fica feio, mas era belo, né? A beleza, e está se transfigurando, mudando, né? Como o gosto da pena, aqui a pena escrever, assim se fia, né, de se fiar dos fios, né, de se organizar. Aqui entra o poeta, né, o Gregório. Como é que a pena assim escreve? Como é que ela produz isso? Notem que essa questão filosófica está aqui, essas perguntas, esses questionamentos. Aí ele segue dizendo assim, mas no Sol e na luz falta essa firmeza. Então não é firme, por isso que ele nasce, a luz também aparece e depois some. Na formosura, não se dê constância, não tem essa constante na formosura, e por isso que ela se transforma. E na alegria, sinta-se tristeza. Agora ele inverte, né? Lá no primeiro quarteto ele diz, em contínuas tristezas, temos alegrias. Aqui, e na alegria, sinta-se tristeza. Me parece aquele eletrocardiograma da vida, né? Nem tudo é tão ruim que não possa um dia melhorar, e aquela fase maravilhosa não é para sempre. Ela vai ter altos e baixos. Esse poema, antes de nós chegarmos no último terceto aqui desse soneto, ele trabalha isso, a efemeridade do tempo, a passagem, a nossa passagem aqui, que é um tema constante no Barroco e do Gregório de Matos Guerra. Mais um detalhe, toda essa explicação agora vem no último terceto. Aí começa a fazer sentido, que ele diz assim, ó, começa o mundo, enfim, pela ignorância. Nós nascemos sem o conhecimento. E aí começam-se as dúvidas, por isso muitos pontos de interrogação. E com essas dúvidas nós encontramos algumas respostas. Por vias de fato, de conhecimento, até vezes científicos, por estudo, a gente encontra algumas respostas. Filosoficamente, às vezes até usando a metafísica, a gente tenta encontrar algumas respostas, pelo menos que de alguma forma, nos dê um certo equilíbrio, né? Nos sustente e tal, até de tom religioso, pode ser. Só que aqui a gente está falando mais filosoficamente, né? Então assim, tá, me serve, me parece que a vida tem esse sentido. Ela é assim, parece que tu começa a se conformar com isso. Então começa pela ignorância e depois tu começa a se perguntar. Vai atrás de respostas. Às vezes acha, às vezes não acha. Aí ele diz embaixo, aqui ó, nesse versinho, e tem qualquer dos bens da natureza a firmeza somente na inconstância. Ou seja, nós procuramos o que são as constantes. Ela se repete, nasce o sol, não dura mais que um dia. Então, na verdade, esta inconstância da nossa vida, né, é a grande constante do existir. Muito complexo? É filosófico, né? Ser ou não ser, né? Só sei que nada sei, né? Aqueles grandes, na verdade, assim, de onde viemos, para onde vamos, tem vida após morte, o que significa a vida e tal. Mas o Gregório traz um lance interessante para nós analisarmos. Tudo que acontece na nossa vida inicia, tem um meio, um fim. Inicia, tem um meio, tem um fim. A própria vida é isso, né? Nasce, vive, morre, né? Tem gente até que não gosta de falar muito da morte, né? Porque chama, etc e tal. Não é um assunto muito agradável. Eu achei interessante, a morte faz parte da vida. E pra gente, para outras pessoas, inclusive a vida faz parte da morte, né? Ou seja, são questionamentos. Quando o Gregório diz para nós aqui, ó, nessa inconstância dos bens do mundo, ele está querendo dizer exatamente isso, que tudo é inconstante. Tudo nasce como o sol, né, ou como a luz, e depois não dura mais que um dia, e aí vem a noite escura. Essa inconstância é a grande constante, é a grande constante da nossa existência. Ou seja, nós temos que nos acostumar com elas. A passagem da vida, a passagem do tempo, a efemeridade do tempo, assunto muito frequente no Barroco também. Olha aqui, ó. E agora dá para se explicar aquela questão da beleza, né? Por exemplo, o professor de história que vocês conhecem, o Ricardo, é um cara muito bonito.
né? Vocês sabem disso. Mas com certeza ele é um cara que vai ficar feio com o passar do tempo. Ou ele vai se transfigurar, né? Você vai ficar feio, vai continuar bonito, a gente não sabe, né? Você sabe de quem eu tô falando. Bom, então aqui aparece, ó, como a beleza assim se transfigura. Porque nós vamos mudar com essa passagem do tempo. E passando o tempo, logo não seremos o mesmo. Inclusive aqui é beleza, a gente tá falando de estética mesmo, né? Enfim, então pessoal, basicamente esse poema, ele não é fácil. Ele tem ali, cheio de metáforas, é uma certa ironia, né, que ele termina dizendo que a grande constante da vida, ou essas inconstâncias, é que são constantes, né? E muitas antíteses, né? Ou seja, informações contrárias, opostas e tal. Mas é isso, e faz sentido, né? Ou seja, o Gregório, além de um poeta, ele era, de alguma forma, filosófico, né? Eu não sei, eu não posso chamar ele de filósofo, mas a sua poesia tinha um tom filosófico muito forte. Legal, né? Bacana. Foi tranquilo? Fácil? Esse é um pouquinho mais complicadinho, mas eu espero que o Bira possa ter auxiliado, ajudado vocês. Tranquilo? Vamos ver se eu não falei mais nada aqui, quer dizer, se não faltou mais nada. Acho que era isso, certo? Eu fico por aqui. Hoje tem uma novidade, que é o seguinte, eu me despeço, até a próxima aula. Mas eu queria fazer um convite para vocês, minha lindona e meu lindão aí do Brasilzão e do mundo afora, Idiomã, que nos assiste, né? Não dá para esquecer, tu aí, Idiomã. Olha só, Bira tem uma página no Facebook, né? Uma página cultural, educacional, que coloca todas as informações relacionadas à literatura, artes diversas, né? Pintura, escultura, música, dança, enfim, áreas afins à literatura, história, geografia, etc e tal. Tudo que há de novidade cultural, uma agenda cultural, o Bira coloca lá. Então, se vocês quiserem seguir a página do Professor Bira, quiser trocar uma ideia, falar com o Bira lá, tá aqui, ó, Professor Ibirá, Grupo Drummond Cultural. Por que Drummond? Porque é o poeta mais crocante da literatura brasileira. Eu adoro o Gregório, mas o Drummond é demais, né? Então tá bom, aguardo vocês na próxima aula. Segue lá, não esquece de curtir, compartilhar, seguir aí também o aulad.com.br. Tchau!